O livro mais vendido no ano em que você nasceu e claramente começando pelos anos de 1990, porque... Não. Bora começar isso certinho, vai. Importante mencionar que os dados são providos pela revista Super Interessante a partir de uma seleção dos hits literários dos mais vendidos pela revista Veja. E isso dos últimos 50 anos. Os dados vão até 2017 e começam em 1975, então tem muita coisa de mais vendido. Os espaços em branco dos mais vendidos de 2018 até 2024 eu elenquei por conta própria em base de pesquisa que eu também deixo nas referências. E é muito interessante quando a gente pensa nesse tipo de lista é entender da onde que a gente saiu e para onde que a gente está indo em termos de leitura. E diretamente dos anos 70, de 1975, já começando com os dois pés no peito, do brasileiro que sim, deveria ter recebido um Nobel de Literatura, de Jorge Amado, o livro mais vendido foi Gabriela, Cravo e Canela, e de 1976, de José Louzeiro, Araceli, Meu Amor. De 1977, de Colin McClug, a gente tá falando de Pássaros Feridos. Esses últimos 2 anos foram de leituras incríveis. Diretamente de 1978, do cara que já trocou 5 minutos na mão com o Gabo, a gente tá falando de Mário Vargas Llosa com Conversa na Catedral. E pra fechar, em 1979, Farda, Fardão, Camisola de Dormir, de Jorge Amado. E eu amo como nessa segunda metade dos anos 70, ele tá muito presente. E diretamente de 1980, aquele livro assim que toca profundamente A Falta que Ela Me Faz, de Fernando Sabino. E diretamente de 1981, com o cara que ganhou o Nobel de Literatura para a América Latina, a gente está claramente falando de Gabriel Garcia Marques com Crônicas de uma Morte Anunciada. Em 1982 e 83 a gente tem Dobradinha, de Luiz Fernando Veríssimo. Em 82 a gente tem O Analista de Bagé, em 83 A Velhinha de Taubaté. E um parêntese gigante, vocês vão começar a reparar que em determinadas décadas a gente tem um predomínio muito forte de determinado autor. Eu acho isso um barato. Em 1984 ele voltou para dar o nome dele, claramente do nosso amado Jorge Amado, Tocaia Grande. E em 1985, fazendo Dobradinha em 86, a gente tá falando de Milan Kundera. E guardem esse livro na cabeça porque ele vai voltar em períodos futuros, de verdade mesmo. A gente tá falando de A Insustentável Leveza do Ser. Eu já ouvi falar desse livro N coisas, é tipo o Morro dos Ventos Vivantes, ou você gosta ou você não gosta, não existe muito bem um meio termo. Eu tô começando a reparar que esses anos 80 eles estão muito recheados de dobradinhas. De 1987 e também em 1988 a gente tá falando de As Brumas de Avalon, de Marion Zimmer Bradley, desculpa gente, eu esqueci o nome total, deixa eu ver até se eu falei certo, Marion Zimmer Bradley, como os livros mais vendidos desses anos. E essa autora tem toda uma polêmica também por trás da história dela, então, eu não sei se vocês curtem esse tipo de coisa, mas eu amo dar uma analisada em quem é o autor fora das suas obras, eu acho isso sempre muito curioso. E pra fechar, em 1989, de Sidney Sheldon, As Areias do Tempo. Se eu não me engano, esse é o cara que faz também os livros de suspense, mistério. Ele é vendido pra caramba e foi muito vendido. Ainda a gente encontra muita coisa dele nas livrarias. É, hypado pra caramba. E eu espero que vocês lembrem, nos anos anteriores eu tinha comentado que determinadas décadas, determinados anos, eles são dominados por determinados autores. Nesse caso, a gente tá falando de anos 90, recheado de Paulo Coelho. Eu, pessoalmente, nunca li nada do autor. Nada contra. É que, sei lá, eu acho que determinados livros têm determinados períodos da vida para ler. Eu não sei se eu cheguei ainda nesse momento para ler Paulo Coelho. De 1990, Diário de um Mago, de Paulo Coelho, foi o livro mais vendido. Assim como em 1991 e em 1992, um dos livros mais vendidos no planeta, exatamente, um dos livros mais vendidos do planeta, de um autor brasileiro, e claramente a gente está falando de O Alquimista, de Paulo Coelho, foi o livro, no caso, mais vendido desses 2 anos. E diretamente do melhor ano, de 1993, Noite sobre as Águas, de Ken Follett. Eu tenho o livro desse cara, se eu não me engano, Pilares da Terra é dele, eu tenho esse livro em casa, é um calhamaço legal. Esse, pessoalmente, eu não conheço e nunca li. Mas é isso, né, gente? É o autor do meu ano, então vou dar uma moral pro cara. Pois é, como eu falei, ele não cansou e esses anos 90 é dele. Diretamente de 94, o livro mais vendido é Brida, de Paulo Coelho. E diretamente de 1995, eu lembro que eu li esse livro como leitura obrigatória na escola, mas eu não consigo lembrar se eu gostei ou não de quando eu li. A gente tá falando de Luiz Fernando Veríssimo com Comédias da Vida Privada. E diretamente de 96 e 97, Dobradinha com O Mundo de Sofia, de Jostein Gaarder. Sobre esse livro, questões pessoais. Eu já tentei ler esse livro 2 vezes, mas isso há 8, 10 anos atrás. Eu lembro que quando eu tentei,
não fluiu. Eu consegui passar da página 100, mas eu não consegui adentrar ainda mais na leitura pra conseguir finalizar, sabe? Talvez estivesse no momento errado de vida, e aí isso faz parte. E de 1998, O Livro da Virtude para as Crianças, de William J. Bennett. Eu não faço ideia de que livro é esse. Eu fui até caçar a capa pra colocar aqui, mesmo assim, não adiantou de nada. E de 99, a gente tá falando de O Homem que Matou Getúlio Vargas, do grande comunicador Jô Soares. E de novo, eu lembro dos autores que fazem dobradinha e que dão o nome de determinadas décadas. Aqui, claramente, a gente está falando da inominável J.K. Rowling, Harry Potter e a Pedra Filosofal como o livro mais vendido tanto em 2000 quanto 2001, e em 2002 Harry Potter e a Câmara Secreta como o livro mais vendido. Isso em grande parte porque os filmes estavam sendo lançados dentro desses momentos. E um comentário muito pessoal. A autora fez muita parte dentro da minha infância e adolescência, reconheço a importância para o meu universo literário, mas né, questões. Em 2003, o livro mais vendido de Paulo Coelho foi 11 Minutos. Em 2004, Budapeste, de Chico Buarque. Nunca li nenhum dos dois, mas Chico Buarque, se eu não me engano, o Budapeste, ele entrou naquela lista que fizeram dos 20, 25 melhores livros brasileiros do século XXI. Eu confesso que quando eu vi o nome do Dan Brown, que eu fiquei, putz, é o Código da Vinci, mas na real não foi, é justamente Fortaleza Digital. Eu fiquei até tipo, nossa, mas será que o filme foi lançado próximo? Eu não pesquisei ainda. Talvez na hora que eu for editar eu faça a pesquisa, mas se eu não me engano, o filme de O Código da Vinci é da primeira década desse século, mas enfim, foi esse o livro mais vendido. Já em 2006, o livro mais vendido de Irving Yalom foi Quando Nietzsche Chorou. E A Cidade ao Sol, de Khaled Hosseini, foi o livro mais vendido de 2007. O de 2006, eu até conheço, já ouvi falar sobre, já li até resenha sobre, mas o de 2007 eu fiquei, cara, onde? Porque, tipo, sei lá, eu já tava dentro do universo literário, tudo bem, dentro de uma literatura infanto-juvenil, mas eu nunca ouvi falar desse livro. Erro meu, talvez. E diretamente de 2008, da menina que na realidade só roubou um livro, a menina que roubava livros de Marcos Zusak. Eu nunca li esse livro, também não assisti o filme, nada contra, mas não sei. Eu gosto de ficção histórica, mas esse, pessoalmente, pelo menos não me chamou tanta atenção para iniciar a leitura. E não é necessariamente porque seja um livro ruim, é só porque, sei lá, não tive vontade, sabe? E mais uma dobradinha por aqui, de 2009 e 2010, de William Young, a gente tá falando de A Cabana. Eu já assisti o filme, achei bacana, me prendeu até o fim, todo esse pipipipopopó, tem aquela vibe de autoajuda, um livro motivacional, bem interessante, mas eu não leria o livro. Eu acho que o filme já, sabe, me bastou, pelo menos. De 2011, a gente tá falando de A Guerra dos Tronos, de George R. Martin. Ele lançou esse livro, se eu não me engano, em 96 ou 97. E ele fica hypado pra ser o mais vendido justamente porque a gente tem a estreia da série que foi arrebatadora. E mais um comentário, pessoal, aqui, um parênteses gigante. Eu, francamente, não acho que ele vai terminar de escrever essa série de livros, gente. É muito real mesmo. Isso é uma entrevista, sei lá, acho que um mês ou um mês e meio atrás, que ele lança no blog dele, ele pistolaço com os leitores porque estavam enchendo o saco dele porque ele não lança logo o sexto livro. É isso. E acho que talvez esse seja o principal, ou talvez o que foi mais categórico aqui nesses romances Água com Açúcar, a escolha de Nicholas Sparks. Eu não sei onde que esse cara foi parar, porque na década passada ele vendia muito livro. E diretamente de 2012, a gente tá falando de Inferno, de Dan Brown. Eu não lembro porque esse livro ficou tão hypado, não sei se teve algum lançamento de filme do autor no período, porque na minha cabeça não faz tanto sentido. E diretamente de 2014, esse filme é mais um romance Água com Açúcar, nunca peguei pra ler o livro, mas tranquilo, eu já vi o filme, tem aquela música do Boom Clap, acho que da Charli XCX, que estourou ela e ficou famosíssima. A gente tá falando de A Culpa das Estrelas, do famoso João Verde. E de 2015, o responsável pelas tatuagens mais clichês do mundo, a gente tá falando de O Pequeno Príncipe, de Antoine Exupéry. E para fechar os 2 últimos anos, onde conseguimos os dados da Super Interessante, baseado na Veja, e diretamente de 2016 a gente tá falando de Augusto Cury com O Vendedor de Sonhos, e em 2017, para fechar mais um romance Água com Açúcar, Depois de Você, de Jojo Moyes. E mais um que, tipo, onde foi parar? Nunca mais vi livros. E a partir daqui, como eu falei com vocês, eu fiz pesquisa própria. Então eu fui verificando vários sites, vendo o que aparecia mais como os livros mais vendidos. Então talvez tenha algumas divergências, mas no modo geral, eu decidi seguir por essa linha. Em 2018 é quando realmente a vaca vai pro brejo. A gente tá falando que o livro mais vendido foi A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. 5 segundos pra voltar
pro corpo. Essa informação é segundo o site da G1. E eu queria dizer que talvez esse livro tivesse sido mais vendido apenas em 2018, só que em 2019 ele também foi o livro mais vendido. Em 2020, o livro mais vendido, e talvez esse seja o que me deixa mais constrangido em falar em voz alta, é daquele parente rico do 1000 ao milhão sem cortar o cafezinho. Eu deixo pra vocês qualquer comentário sobre isso. Em 2021, a literatura voltou graças ao universo. A gente tá falando de Torto Arado, de Itamar Vieira. Eu nunca li esse livro. Esses dias eu vi a notícia de que ele vai finalizar essa trilogia da Terra depois de Torto Arado e Salvar o Fogo. Ele vai lançar, acho que um livro agora em setembro ou outubro. Talvez esse seja o meu gatilho para talvez iniciar a leitura desses livros dele, porque pelo menos quem eu conheço, que já leu o livro, fala super bem. Em 2022, a moça que escreve hype atrás de hype, hit atrás de hit, estadunidense Colleen Hoover com É Assim Que Acaba, e a atora que fez aquele filme lá tão pavoroso que deu mais polêmica, desculpa, encostou o fone de ouvido nela, deu mais BO por trás do filme do que necessariamente o filme em si. Em 2023 e 2024, o livro mais vendido foi justamente Café com Deus Pai, de Júnior Rostirola. Minha quinta série grita pra fazer piada com esse sobrenome, mas eu deixo pra vocês qualquer coisa. E é interessante como a gente nota, nesses livros mais vendidos através das décadas, esse processo de internacionalização na nossa literatura. A gente teve cada vez mais presente livros internacionais, principalmente ali a partir do final dos anos 90 e da primeira e segunda metade do século XXI. E principalmente também destacado nos últimos 10 anos, o que foi esse grande boom desse projeto de literatura de não ficção, dessa não ficção nos livros, que é basicamente esses livros de autoajuda, autocuidado, autoconhecimento, questões financeiras e econômicas, que não tenho nada contra. Eu já pautei um vídeo desse também há uns dias atrás, umas semanas atrás, eu até recomendo que assista, é muito, muito bom. Mas que é preocupante quando você tem a saída desses livros de ficção para a entrada desses.